Olá, meus irmãos de fé. Hoje a nossa pergunta fala sobre o pecado. Hoje, com essa pergunta, nós iniciamos a série de perguntas que tratam sobre o tema do ser humano decaído ou a queda do ser humano. Então, a pergunta 67 quer responder este questionamento: o que é o pecado? E o que a igreja acredita ser o pecado? É o cerne do pecado, a rejeição de Deus. É a recusa de aceitar o seu amor. Isto revela-se no desdém pelos seus mandamentos. Então você tem diante de si os mandamentos de Deus, sejam eles vindos por meio da igreja, sejam eles vindos por meio da natureza, sejam eles vindos diretamente de Deus na sua palavra revelada, e a maior palavra dele é a própria pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nós temos aí o pecado, em resumo, como sendo uma rejeição da vontade de Deus. Até mesmo um desdém, né? Ou seja, brincar com as coisas de Deus. Tirar por menos, né? Aquilo que Deus quer para a vida do ser humano. O pecado, ele é mais do que um comportamento errado. Não é apenas uma debilidade psíquica. Na sua natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom é a recusa do bem por excelência. O bem com B maiúsculo, isto é a recusa de Deus. Então, para que seja pecado, você deve recusar Deus formalmente, ou seja, com convicção dizer, eu não quero a Deus. O pecado, a sua mais profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus. E com isso, a separação da fonte da vida. É a consequência lógica. Você se separa de Deus, você está se separando da fonte da vida e, consequentemente, também daquilo que traz felicidade. Daí que a morte seja também a consequência do pecado e não vontade de Deus, como nós víamos na pergunta 66. Deus não quer a morte é consequência do pecado. Jesus sofreu a rejeição de Deus no seu próprio corpo, porque ele se fez pecado por cada um de nós. Ele tomou sobre si a violência mortal do pecado para ele não nos atingir. Então, para que o pecado não nos atinja em sua totalidade, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, a culpa vinda desde Adão e a culpa pessoal de cada ser humano. É nesse sentido que usamos a palavra redenção. De que Deus nos redime? Jesus Cristo nos redime das nossas debilidades, do nosso pecado. Mas essa redenção só atua na nossa vida quando nós aceitamos a vontade de Deus. Então, em resumo, é isso, o pecado, né? Rejeitar a Deus e rejeitar a Deus formalmente. Quem faz isso em sua vida comete pecado. O pecado ele pode ser em grande escala ou pode ser numa dimensão menor. Essa é a diferença com a que nós fazemos de pecado mortal e pecado venial, né? Pecado leve. Bom, a partir da pergunta de hoje, né, desse vídeo de hoje, nós vamos em mais 3 perguntas tratar desse assunto sobre o pecado. Pecado original, se somos coagidos a pecar por esse pecado original e como nos retira Deus da sucção do mal. E nós vamos compreender cada uma dessas dimensões. Meus irmãos de fé, por hoje é só e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Grande abraço a você.